Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, episódio 165. Começa a off-season da NFL, a preparação para a temporada 2022 e estamos dando nosso pontapé rumo a setembro. Vamos fazer um geralzão do que pode ser, do que vai acontecer, de como será o Baltimore Ravens quando chegar setembro. Estamos com casa cheia. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar por aqui, né? Apesar de ser aquele episódio meio morno, que a gente tá voltando ainda aos trabalhos, mas pensando já em 2022, 2023, mais uma temporada, e vamos ver se dessa vez a gente consegue atingir o patamar que a gente espera há alguns anos já, desde que o Lamar assumiu esse time. É isso aí. Esse que vocês escutaram não é outra pessoa, não é o Giba mesmo, tá, gente? Não estranhem. E João Gabriel Gelli, bom dia, João! Bom dia, Cleverton, bom dia, Giba, bom dia, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. A gente chegou agora na intertemporada chamada Época da Esperança, né? O momento que todo torcedor acha que seu time vai ser campeão, que tá tudo maravilhoso, e a gente vê que nem sempre isso se comprova em setembro, né? Mas agora é o momento da gente analisar, né? E ver o que o time tem que fazer para chegar a ponto de competir, como é a expectativa, principalmente aqui para um time como o Baltimore Ravens em 2022. Em termos de peças, eu acho que o Baltimore Ravens está até bem servido, mas isso a gente fala daqui para frente. E Manuela Cardoso, bom dia, Manu! Bom dia, Cleverton, bom dia, boa tarde, boa noite a quem tá ouvindo, bom dia, Giba e Gelli. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai esperar agora na off-season, uma off-season que vai demorar bastante, assim, acredito que vai ser bem pesada para vários times, mas vamos ver o que o Ravens vai fazer. Acho que não tem muita mudança para fazer e esperar o que vai acontecer. É isso aí, vamos falar de mudanças no staff que rolou aí enquanto estava acontecendo o finalzinho da temporada 2021. A gente está vendo que o lado defensivo desse staff vai ser bem diferente, dá alguns palpites sobre transações de free agent e tudo mais que pode acontecer, quem pode ficar, quem pode vir, quem vai. Falar um pouco sobre o contrato de Lamar Jackson, o que pode acontecer com esse contrato, porque tem gente palpitando para tudo quanto é canto. Vamos passar um pouco a respeito disso. Tudo isso, como vocês sabem, depois dos recados, tá bom? Aguenta aí, a gente já volta. Super hard. Super hard. Que pausa dramática. Que pausa... Ai. Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá
nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e, se você quiser, tiver generoso, aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo o seu cadastro para apoiar a gente, usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta, tá bom? Então, se você quiser ser apoiador All Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix. casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá nas suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nosso Twitter e Instagram, @Casa do Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com/Casa do Corvo, e a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv/Casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio, sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fambonanet, passa aqui, dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais, vamos pra pauta.
bem. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso. Gelli, eu vou começar contigo, tá? Porque eu acho que entre nós quatro, a não ser que a Manu esteja escondendo alguma coisa aí, acho que você é o cara que tá mais por dentro do college football. Por que eu tô falando isso? O cara quer me fuder. Calma. Não é novidade pra ninguém. O Baltimore Ravens, durante o finalzinho de temporada 2021, rompeu com o ex-coordenador defensivo, Don Martindale, que já arranjou casa nova, vai trabalhar no New York Giants. Coincidentemente, o New York Giants nós enfrentamos nessa temporada. Vamos ver do que vai sair desse jogo. Porém, né, como as coisas não podem ficar ao léu, o Baltimore Ravens já se mexeu e trouxe lá de Michigan, Mike Macdonald. Lembrando que Mike Macdonald não é nenhum desconhecido. Esse cara, ele começou a carreira dele no Baltimore Ravens. Ele era meio que, entre aspas, um estagiário do Dan Pease, tá? Trabalhou por muito tempo no Baltimore Ravens. Cogitou-se, inclusive, ele ser o coordenador defensivo quando o Don Martindale o assumiu. No fim das contas, ele acabou indo para Michigan e agora retorna ao Baltimore Ravens, com uma história muito parecida com o que aconteceu em Michigan, né? Em Michigan havia um esquema defensivo muito pautado em blitz. Mike Macdonald vai para Michigan, reformula essa defesa, consegue finalmente uma vitória em cima do principal rival e agora volta para Baltimore na mesma circunstância, substituindo um coordenador conhecido por mandar muita blitz. Suas impressões a respeito dessa mudança? Podemos começar então com você, Gelli. Pois é, então, cara, o Mike Macdonald é um cara que já é totalmente conhecido tanto do elenco, né, boa parte do elenco, quanto da maior parte da comissão técnica, do pessoal todo ali, porque ele passou muitos e muitos anos da carreira dele em Baltimore, né, desde 2014 até 2020, né, ele trabalhou na equipe, e ele só saiu no ano passado justamente para essa oportunidade de finalmente poder ser um coordenador defensivo, isso em Michigan, né? Então, também está em casa, né? Tá dentro da comissão técnica do Jim Harbaugh. Então, assim, tudo indica que ele fez um bom trabalho, tá? Michigan conseguiu a primeira vaga de playoffs da história da universidade, né? Desde que a NCAA adotou esse formato, né, de semifinais finais. Pela primeira vez, o Jim Harbaugh conseguiu vencer o Ohio State, né, que é a grande rival de Michigan, lá na Big Ten, na conferência, e boa parte disso veio por conta de um trabalho muito bem feito do Mike Macdonald. A questão dele, assim, é um cara que não tem um grande histórico, tá? Então a gente tem basicamente um ano no college de informação para falar sobre ele. O que se tem dito, né, e que muitas fontes falam sobre a defesa dele, é que ele é um cara que gosta de ter características múltiplas, né? Não é um cara que vai adotar um plano de jogo macro e ficar preso nisso. É um cara que gosta de variar, é um cara que gosta de alinhar 3-4, 4-3 com bastante variação. É um cara que escuta bastante a opinião dos jogadores para implementar os planos de jogo e fazer ajustes táticos. Então, é um treinador jovem, é o coordenador defensivo mais jovem que o Ravens já teve. Não sei se é o coordenador, no geral, mais jovem, mas é o defensivo, com certeza. Assim, é uma aposta muito válida, é uma aposta promissora, e que se der certo, a gente já imagina que ele não vai ficar em Baltimore por muito tempo, né? Então, assim, tem esse segundo lado, né, também. O Mike fez um excelente trabalho na franquia, em todas as posições que ele assumiu. Ele começou como um assistente, e depois ele virou técnico de inside linebackers, naquela época do Zach Orr, do CJ Mosley, que a evolução do Zach Orr é uma credencial excelente pro trabalho dele, assim. Ele era o técnico de inside linebackers naquela época, e desde que ele chegou na franquia, já era tratado como um nome muito promissor, como um futuro técnico de alto nível na NFL. O Harbaugh adora ele, até por isso ele indicou ele para Michigan, e depois trouxe ele de volta agora como coordenador defensivo. E o trabalho que ele fez, é o que o Jerry falou, assim, o trabalho que ele fez em Michigan foi uma credencial muito forte, porque Michigan sempre tomava porrada de Ohio State todo ano, e esse ano a defesa de Michigan apareceu justamente no jogo contra o Ohio State. Então, eu vi alguns torcedores, alguns setoristas também falando que o McDonald deu uma cartada. Ele chegou lá e mostrou, olha aqui, é assim que vocês ganham de Ohio State, foi lá e voltou pra NFL
para fazer um trabalho no Baltimore Ravens. Curiosamente, ele em Michigan, o coordenador defensivo anterior a ele era apelidado de Mr. Blitz. E com ele mudou um pouco a identidade dessa defesa e conseguiu trabalhar bem contra o Ohio State. Não sei o que vai ser feito, mas pelo que foi falado, o Harbaugh pensa numa mudança de identidade também da nossa defesa. Por isso mesmo ele desligou o Martindale, né, entre aspas, ele não demitiu. Eles entraram em acordo, viu que não era exatamente o que ele estava pensando para a defesa na próxima temporada. A mesma coisa que o Martindale tinha em mente, e por isso eles seguiram caminhos separados. Mas o Harbaugh fez muitos elogios ao Martindale, com razão que o trabalho do Martindale foi muito bom. Então, a expectativa é de que o McDonald traga alguma coisa diferente. Ele falou que ele vai aproveitar muita coisa que o Wink fez enquanto coordenador defensivo, e até porque ele se formou como técnico também sob o trabalho do Wink como coordenador defensivo, porque depois do trabalho de inside linebackers ele virou técnico de defensive backs, então ele passou muito tempo trabalhando junto com o Martindale, então muita parte do DNA dele como treinador também foi construído em conjunto com o Martindale, então eu não imagino que seja uma mudança radical de identidade, mas acho que a gente vai ter algumas diferenças na abordagem da defesa nessa temporada. Até um ponto que ficou marcado, né, do trabalho do Mike Macdonald em Michigan, né, foi o uso de pressão com 4 homens só, né, que é a pressão básica, só os caras que estão ali na linha e vão para pressão. Só que ali também tem a questão, né, de que se as pessoas estão acompanhando um pouco mais o processo pro draft e tal, elas conhecem o nome do Aidan Hutchinson, elas conhecem o nome do David Ojabo, né, que são 2 dos principais pass rushers da classe, e eles estavam lá no time de Michigan. Então, assim, isso pode ter facilitado o processo. O Ravens não tem jogadores proporcionalmente, né, do nível desses caras em relação à sua competição. Então, não tem um cara que vai ser que vai ganhar no mano a mano com grande frequência, que vai fazer valer a pena adotar esse tipo de abordagem. Então, é bom a gente até entender e observar, né, nas primeiras semanas do trabalho do McDonald na NFL, como coordenador defensivo, qual vai ser a abordagem dele nesse sentido, né, de blitz, qual é o plano dele para jogar pressão. E uma coisa que eu vi assim no jogo contra o Ohio State é que parece que o plano de jogo dele, ele é daquele tipo enverga, mas não quebra, sabe? Que não tem muito big plays que acontecem ofensivamente. Sempre quando tem... Eu lembro que tinha várias vezes que quando acontecia algum passe, eventualmente, sempre tinha alguém perto para poder fazer a marcação em cima dele, em cima do jogador. Então, assim, eu acredito que isso era um problema que alguns torcedores viam, né, de bastante big plays. Eu não tô aqui para julgar muito qual que foi a decisão do Harbaugh de demitir o Martindale, porque eu mesmo falei no episódio passado que eu não gostava dessa ideia de demitir ele, eu gostava bastante dele, mas vendo o que o McDonald fez em um ano, assim, é um espaço de tempo muito curto, mas vendo que mudou bastante, eu acredito que vai ser algo que o Ravens precisa um pouco mudar, né? Eu vi que ele usa bastante muito bem os linebackers, então talvez isso ajude também na evolução do Queen, de qualquer outro linebacker que a gente eventualmente selecione no draft, alguma coisa assim. Eu acredito que como o Jerry acabou de dizer, tem que perceber um pouco como é que vai ser nas primeiras semanas, mas não vai ser exatamente uma mudança muito radical, mas acredito que ele vai ser um bom coordenador defensivo. E fica aqui 2 notas a respeito do que foi levantado. Primeiro, que o Mike Macdonald, na era John Harbaugh, pelo menos, eu não sei avaliar o período do Brian Billick, mas pelo menos na era John Harbaugh é o coordenador mais jovem a passar pelo Baltimore Ravens, até porque o Harbaugh declaradamente já demonstrou preferência por coordenadores mais velhos. Pelo que eu vi, ele é o coordenador mais jovem da história da franquia. Então beleza. E o Mike Macdonald também não volta sozinho, tá? O Baltimore Ravens conseguiu trazer de volta o Zach Orr, que começou o trabalho dele no staff no Baltimore Ravens, foi para Jacksonville, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. É isso, ele foi para Jacksonville ser técnico de outside linebackers, e aqui ele vai ser técnico de inside linebackers. Exatamente. Agora, trazendo pro outro lado, Manu, a gente estava conversando isso, inclusive, ontem no Telegram,
O John Harbaugh falou que queria fazer uma mudança, que queria coisas novas daqui pra frente, a gente tá vendo essa mudança na defesa, mas o ataque, ele continua ainda as mesmas coisas. Eu não sei se teve grande mudança a partir da coordenação ofensiva para baixo. A gente sabe que Greg Roman continua para a temporada 2022. E aí começa aí o alvoroço da galera. Porque o Greg Roman de novo, que com ele o Lamar nunca vai evoluir. E pipipi, popopó. E eu vou começar desse ponto, porque como eu falei, a gente já discutiu isso ontem, mano. Vendo o trabalho que o Greg Roman fez durante todo esse período, Lamar Jackson, dá pra imaginar, beleza, vamos demitir o Greg Roman. Quem o Baltimore Ravens poderia trazer para poder dar essa evolução no jogo do Lamar Jackson? Só você falou, não acho que não sabia se tinha mais alguém que tinha saído. Eu acho, se eu não me engano, o técnico de tight ends também ele saiu. Se eu não me engano, foi pro Jaguars, mas acho que esses últimos dias o Ravens já substituiu. Não sei qual que é o nome de quem vai substituir ele. Como a gente estava conversando ontem, porque veio essa ideia na minha cabeça. Poxa, todo mundo fica falando tira o Roman, mas assim, eu acredito que ele não seja o maior problema, né? Porque o que acontece? Ele é um técnico bom. Ele é, como eu te contei ontem, ele é, pra mim, o primeiro técnico que conseguiu usar um quarterback móvel e usar tudo dele, fazer com que ele fosse uma ameaça dupla. Ele fez isso com o Kaepernick, que levou ele pro Super Bowl, perdeu pro Ravens mesmo, e agora com a primeira temporada do Lamar, fez com que o Lamar fosse MVP. Então assim, o cara não é um cara ruim, ele só tem um pouco de limitação, que é uma limitação que qualquer outra pessoa poderia ter, né? Tem vários momentos que ele, não sei, ele pifa, qualquer coisa assim, dá pane no sistema dele, ele começa a fazer umas coisas erradas, mas são coisas que são consertáveis, né? Que nem estavam aqui no mesmo podcast, foi comentado várias vezes que nunca deu pra perceber como é que era o ataque do Ravens com o Lamar depois do jogo contra Miami, que expôs bastante o Roman. Ele não conseguiu se adaptar a uma defesa que jogou 40 vezes blitz em cima do Lamar, né? Então, assim, ele é um pouco limitado nesse sentido, né? Mas é uma coisa que você vai olhar pra fora, você vai encontrar alguém. O único nome que você comentou, que acho que foi esqueci o nome dele, cara. Do On The Clock. Sim, é porque na temporada 2020, quando o ataque do Baltimore Ravens deu aquela empacada, a gente inclusive quase perdeu um jogo contra o Philadelphia Eagles, e começou-se a se ventilar um monte de coisa. Se eu não me engano, acho que o técnico o coordenador ofensivo dos Bills, naquela época parecia um bom nome, mas agora nem eu lembro mais quem que era. Uhum. Não, então, a única pessoa, eu até te comentei isso ontem, a única pessoa que eu vejo que me dá um pouco de segurança é quem trabalha com Bills, porque é o único lugar que eu vejo que usa o quarterback móvel da forma que ele deve ser usado, pelo menos na minha vista, assim, de você usar várias armas aéreas, né, vários desenhos diferentes, porque você percebe várias vezes comentários dizendo, poxa, por que ele não fez uma rota cruzada aqui? Ou, por que ele não tá usando o Andrews de tal forma e tal? E, então, essas coisas, realmente, ele precisa melhorar um pouco, mas você não vê uma outra opção que possa trabalhar bem essa parte aérea, seja usando bastante play action, usando bastante RPO para poder movimentar bastante o jogo, não só depender do ataque terrestre, né? Porque o Roman, o forte dele realmente é o terrestre. E ao mesmo tempo não fazer o Lamar lançar 40 vezes a bola, porque não vai ser assim que ele vai evoluir. Ele tem que aprender, ajustar algumas coisas, porque aprender ele já aprendeu. Ele tem que ajustar algumas coisas que realmente com o playbook que o Roman faz não ajuda muito ele a desenvolver essas leituras. É mais isso que eu vejo. Não é que falta a leitura do Lamar. Até eu estava ouvindo esses dias várias pessoas falando assim, o Lamar tem uma das melhores presenças de pocket da liga, porque ele consegue fazer a leitura, ele consegue se mexer, tal. Pelo menos nessa temporada ele teve uma das melhores presenças. Então, assim, ele consegue fazer essa leitura, só que
dificulta um pouco quando o Roman não consegue fazer um bom planejamento. E você não consegue encontrar alguém fora o Roman que consiga desenvolver o quarterback móvel com essa parte aérea e ainda continuar sendo uma ameaça dupla, né? Uma ameaça terrestre. Não ficar fazendo ele correr todas as vezes, mas também não ficar fazendo ele lançar todas as vezes. Haver esse equilíbrio, assim. E o Roman foi o primeiro que conseguiu fazer isso, tanto com o Kaepernick quanto com o Lamar. E outra pessoa que poderia fazer isso é dentro do coaching staff do Bills, mas a gente não sabe como que esse cara vai ser como coordenador ofensivo, né? Então tem muito disso, assim, porque a gente precisa de uma mudança, mas calma, às vezes essa mudança está vindo, vai ser gradual mesmo, não é simplesmente muda de técnico e fica à mercê do que vier. Inclusive, em cima disso, eu tinha até comentado, o meu medo, às vezes, beleza, sai o Greg Roman, chega algum outro, e esse outro trabalhe como o Martin Mornhinweg trabalhou, o Lamar Jackson na temporada 2018, de corre pra caramba com a bola e esquece de passar, porque é o que você sabe fazer, sabe correr. Então, menos, galera, menos, assim, vamos com calma, vamos devagar, tudo ao seu tempo, tá bom? O que eu sempre falo sobre isso olha o histórico de coordenadores ofensivos do Ravens antes de pedir a cabeça do Roman, porque o histórico é tenebroso. Então, se tá ruim com o Roman, podia estar bem pior sem ele, é só ver, só olhar pro passado, né? Por mais que os outros não tivessem o Lamar, o negócio é complexo. Então, vamos baixar a bolinha, calma com o cara, porque é exatamente isso que a Manu falou. O Roman não é tenebroso, ele é um coordenador ofensivo bom com limitações, isso é óbvio. Se ele não tivesse as limitações dele, ele já seria head coach em algum lugar há bastante tempo, até porque ele tá na liga há anos. Então, o que eu acho que o projeto, a ideia do Harbaugh é trazer alguém para complementar o Roman justamente nessas partes em que ele tem um pouco de dificuldade. E é daí que veio o Keith Williams, que é o nosso coordenador de ataque aéreo, que estava na primeira temporada ano passado, agora vai para a segunda, vai ter um conhecimento melhor do elenco, de toda a estrutura do time. Então, acho que nessa próxima temporada o Keith pode ter também trazer uma evolução para esse ataque aéreo, sabendo o que ele tem. E tem que dar um desconto também por conta da linha ofensiva, né? Acho que é difícil você chamar bem um jogo quando a sua linha ofensiva não segura absolutamente nada. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Eu acho que falando do coaching staff passamos a régua em tudo, então podemos passar para o nosso próximo tópico, que é projeções do elenco agora nessa off-season. Já havíamos comentado alguma coisa a respeito disso, e as principais mudanças que a gente projeta para o Baltimore Ravens são, obviamente, na parte defensiva, tirando ali uma necessidade de OL, a defesa precisa ser toda não, né? O corpo de DL tá velho, a secundária carece ali de um pouco de profundidade ali nos cornerbacks, a parte de os safeties também talvez seja interessante trazer algum experiente. Você vê o Baltimore Ravens atacando o mercado nessa off-season em algum ponto específico, Giba? Assim, o Ravens não é tradicionalmente um time que se movimenta muito na free agency, né? A gente sempre fala isso toda temporada e não acho que isso vai mudar esse ano. Acho que a prioridade vai ser manter na casa os talentos draftados, e aí eu falo de Bozeman, eu falo de Lamar, eu falo de vários jogadores que a gente tem em final de contrato. Em relação à linha defensiva, eu concordo, é preciso uma renovação, precisa rejuvenescer um pouco o interior da linha defensiva, porque você tem o Derek Wolfe sob contrato ainda, mas vem de uma lesão, uma cirurgia na off-season, a gente não sabe como é que ele vai estar, ele tem um histórico longo de lesões, então fisicamente o Wolf pode não estar apto a jogar em altíssimo nível na próxima temporada. O Calais Campbell é free agent. Eu tentaria renovar com ele pelo menos por mais um ano, mas a gente não sabe o que ele pensa para a carreira dele, se ele quer continuar jogando ou se ele está decidido a aposentar. Então, ele deu declarações, tá, Giba? Ele deu declarações que ele pretende continuar jogando, tá? Tá, então... Ele participou de entrevista e falou isso. Então, nesse caso, eu tentaria renovar com ele, pelo menos por mais uma ou duas temporadas, porque acho que, além de ainda estar jogando em ótimo nível, pelo que a gente viu nessas 2 temporadas em Baltimore, ele é uma liderança muito importante dentro da franquia nesse momento.
na defesa, mas no todo. Ele é um cara muito importante, então eu tentaria segurar ele, porque acho que ele pode jogar em alto nível ainda e pode contribuir muito para essa defesa. A mudança que eu vejo imediata é, de fato, o nose tackle. É o Brandon Williams, ele não fez uma boa temporada. Se for ficar, vai ser por um contrato baixo, eu não pagaria caro nele. E a gente não tem ainda um cara que você vê pronto para entrar e assumir a função. O Broderick Washington teve um jogo ou outro bom na última temporada, mas não é confiável de que ele vá ser um excelente titular. O Justin Ellis também é um jogador de nível de rotação, não é um cara para ser titular, que a gente tenha confiança de que ele vai entrar e jogar em bom nível na temporada, apesar de ter feito bons jogos também em 2021. Então, acho que essa mudança vai ser a principal na defesa, porque o corpo de linebackers, de inside linebackers, acho que tá bem encaminhado, né? A gente tem o Josh Bynes, que é free agent, mas acho que ele vai querer ficar porque ele saiu e quebrou a cara no Bengals e não conseguiu jogar, e em Baltimore ele mesmo falou que se sente muito bem. Obviamente tudo depende do que o Ravens vai oferecer, e vai ter o LJ Fort voltando também, que é uma peça de rotação e também uma liderança veterana que ajudou o Patrick Quinn também quando ele estava em campo. Cornerbacks, eu imagino que a gente vai continuar com Marcus Peters e Marlon Humphrey, os dois saudáveis. São uma dupla muito boa, a gente precisa de um pouco de profundidade, creio eu, mas entre os titulares eu acho que a gente está bem servido. No máximo uma renovação do Tavon Young também, que é importante, mas acho que nessa função a gente precisa mais de profundidade propriamente do que talentos titulares. Acho que é o nosso melhor setor. E aí nos safeties a gente tem um problema, assim, eu não diria que é um problemão, mas a gente não tem a segurança do segundo titular. A gente tem o Chuck Clark, que começou bem a temporada, caiu de produção, no finalzinho ele deu uma recuperada. Pra mim é um titular seguro, não é fantástico, mas ele tem um bom nível. E você tem o Brandon Stephens, que teve seus momentos na temporada de calor, a gente sempre deu aquele desconto de o cara só joga ele jogou 2 anos como cornerback só na universidade, chegou na NFL trocando de posição, era running back 3 anos atrás, então você sabe que tem uma linha de aprendizado que é necessária, e ele mostrou a evolução ao longo da temporada, mas eu não tenho a confiança de bancar, ele pode ser titular aqui no começo da temporada, que ele vai jogar em ótimo nível. Não tenho essa certeza, espero que sim, mas se tiver a possibilidade de trazer alguém para essa função, acho que dá um ganho bom na defesa também. Então, para mim é o setor que mais precisa de reforços no time, em termos de unidade entre ataque e defesa, é a defesa, sem sombra de dúvidas, e o ataque tem a necessidade da linha ofensiva. Acho que de resto, no ataque, a gente não tem grandes necessidades, não. A linha ofensiva é a prioridade número 1. Quem diria que a gente ia chegar em alguma off-season e falar que não precisamos de wide receiver? A não ser que o Marquise Brown realmente vai virar jogador de eSport. Vai se aposentar pra virar streamer na Twitch, jogador de Madden. Deus do céu. Eu quero jogar uma peteca pra vocês, então, falando de off-season, e é uma coisa que já debatemos bastante lá no grupo lá do podcast. Vocês debateram porque, assim, eu sinceramente não entendo muito de como vai funcionar essas paradas. Nesse momento, Tyrann Mathieu, texugo do mel, ele é free agent para essa temporada e especula-se, aventa-se a possibilidade, jogaram para o universo de que ele talvez venha para o Baltimore Ravens. Vocês acham que seria interessante uma aquisição dessa na free agency para o Baltimore Ravens, aí pelo menos dar aquela sossegada de facho pro draft? Ou vocês investiriam em alguma outra posição? Eu sei que o Gelli parece que tem uma posição um pouco mais divergente aqui, aí eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que é um gasto alto numa posição que pra mim não é a prioridade número 1, é a minha opinião. Assim, eu acho que, óbvio, o Tyrann Mathieu melhoraria a nossa unidade de safeties, ele seria um ganho ótimo pra defesa, não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho que vai ser um contrato muito alto, a gente tem um espaço de salário muito limitado e a posição não é a que a gente mais precisa, a gente tem outras necessidades maiores, eu não faria esse investimento. Eu também não. Acho que não é um cara que vale a pena esse investimento nessa altura. Acho que ele já tá... Assim, obviamente é um jogador que agregaria, mas eu acho que ele vai pedir mais do que o Ravens poderia pagar para uma posição
na qual ele não vai fazer tanta diferença assim. A média dele salarial tem 14 milhões, né? Alguma coisa por volta disso. Então, assim, isso iria requerer algumas reestruturações fortes, renovações, né? E a gente pode entrar nessa parte daqui a pouco, mas também possivelmente representaria não renovar com um outro jogador. Assim, safety no fim das contas, cara, é uma posição boa, é uma posição importante, mas existem características de safeties que têm muito mais valor que outras, e o Tyrann Mathieu não faz exatamente a função mais valiosa. Se você quer investir alto num safety, eu pessoalmente, pro estilo do jogo do Ravens, eu acho que o Marcus Williams, que é o jogador lá do New Orleans Saints, que ficou marcado até pelo milagre de Minneapolis, né, que ele era o cara que errou o tackle no Stephon Diggs naquela Hail Mary. Eu acho que ele é um jogador que se encaixa muito melhor. Ótima referência, hein? Você falando pra investir no cara, o cara que permitiu o milagre de Minneapolis. Sim, porque mas ali foi um vacilo pontual, né? Vamos ser francos também. Não, ele é um excelente jogador, tá? Ele é um excelente jogador, é um free safety que ronda o fundo do campo. Ele tem capacidade de cobrir o campo inteiro, lateral a lateral, sendo o único safety cobrido, né? Jogando de single high. E essa é a característica mais valiosa para um safety, na minha visão, né? É o que fazia um Ed Reed, é o que fazia o Earl Thomas. Obviamente, aí eu tô falando da elite da posição, né? O ápice. O Marcus Williams não é um jogador desse nível, mas é um jogador que tem esse tipo de característica. É o mesmo caso do Jesse Bates, que é jogador do Cincinnati Bengals, né, que é free agent agora, mas esse eu sinceramente duvido muito que esteja disponível no mercado. Né? Eu acredito que o Bengals ou vai renovar ou vai, pelo menos, usar a franchise tag nele. Mas assim, esse perfil de safety que o Ravens, se fosse investir, botar dinheiro na posição, eu acho que são jogadores que valeriam mais a pena. A questão do Tyrann Mathieu é que ele ainda tem o valor, né, de ser um veterano, de ser um cara muito respeitado na liga e poder ser uma liderança a mais, né, nesse vestiário. Mas eu acho que se o Ravens investir, botar dinheiro em uma posição, eu acho que tem que ser o pass rush. Tá? Eu pensaria em botar dinheiro no pass rush, se aparecer uma oportunidade. Confesso que eu não lembro quais são os nomes que vão estar disponíveis. Desculpa, não só no pass rush. Talvez, aí eu vou me retratar aqui, interior de linha defensiva, tá? Eu acho que tem um nome muito bom, que é um nome que eu gostaria muito de ver no Ravens, que é o Akiem Hicks. Né? Foi jogador do Saints, foi trocado pro Bears. Lá no Bears ele fez um ótimo trabalho, né? Um jogador que já foi eleito pro Pro Bowl, um defensor de corrida muito sólido, é um cara que consegue gerar pressão pelo meio, e ainda mais se a gente usar uma defesa mais 4-3, né? Então com 4 homens com a mão na terra, na linha defensiva, ele é um cara que consegue gerar alguma pressão pelo interior. É um cara que vai alinhar ali pelo meio de defensive tackle, e eu acho que ele consegue agregar bastante para essa rotação. É um cara que já é mais velho, então não seria um contrato muito longo, né? Então imagino algo por volta de uns 3 anos, 10, 12 milhões por ano. Acho que seria um bom valor para se pagar pelo Akiem Hicks na posição que o Ravens tem mais carência nesse momento. E é um jogador que traria grande evolução. Eu concordo com os dois. Eu acredito que o Honey Badger ele mais traria questões de liderança do que em questões de jogo, assim, traria um upgrade. Por conta disso, eu acho que ele já foi um safety muito bom no início, assim. No Arizona Cardinals ele jogava super bem, no Texans também. E agora no Chiefs ele foi um baita jogador, mas não é aquilo que o Ravens precisa nesse exato momento, como o Rogério estava falando. E se fosse, seria por um preço muito baixo. Eu acredito que ele gostaria de jogar com o Ravens, não sei se por conta dos fãs, eu não sei se ele gostaria muito, porque ele já reclamou dos fãs do Chiefs, mas se fosse algum momento ele jogar com o Calais Campbell, porque foi o jogador que ele jogou até com a Arizona Cardinals. Eles quase foram pro Super Bowl naquele ano. E então acho que seria mais nesse sentido que ele gostaria de jogar, mas eu não vejo muita necessidade. Por isso mesmo até eu perguntei para vocês naquela época, porque eu não vejo muita necessidade dele em específico no Ravens. Assunto paralelo. Eu tava vendo aqui a lista de free agents, né, dos outros times,
Aí Ravens, Bengals, Buccaneers, Jaguars, Commanders. A minha cabeça deu um tilt na hora. Tipo, Commanders, cara, que diabo de time é esse? XFL, pô. Então... Deu 5 segundos de lag até eu lembrar que é o novo nome do time de Washington. Eu gostei da criatividade da logo do Commanders, achei muito criativa. Nossa, maravilhoso, né? 2 anos pra sair aqui. Inovadora. Uhum. Achei conceito. O Jair levantou a peteca aqui da gente falar a respeito de quem fica e quem vai, do que pode ser o futuro do elenco do Baltimore Ravens. Então eu vou deixar contigo, Gelli. Reestruturações, renovações, dispensas. Qual o possível... Vamos aqui fazer um exercício de futurologia. O que você acha que o Baltimore Ravens vai fazer? Como ele vai se mexer para essa off-season? Então, cara, primeiro começar aqui dizendo que todos os jogadores que eu falar aqui são baseados em dados do Over the Cap. É o melhor site para pesquisar sobre contratos e toda essa questão de mercado da NFL. É patrocinado, eu não tô sabendo? Não usem o Spotrac, usem o Over the Cap, por favor. Mas então, cara, o Ravens tem algumas opções, né? Nesse momento, se você olha lá na letra fria, o Ravens tem 8 milhões de espaço na folha salarial para 2022. Só que quando você aplica todas as regras, todas as contratações efetivas que vai ter que fazer, o Ravens tem um espaço de fato para gastar de 3 milhões. Tá? Então, assim, 3 milhões você não faz nada. Você não renova com ninguém, você não renova ninguém com nenhum free agent, você não contrata ninguém, né? No máximo você vai conseguir 3 caras pelo contrato mínimo, né? Não é o que o Ravens está atrás. Então, assim, movimentos vão ter que existir para liberar espaço nessa folha salarial. E aí, quando a gente fala de liberar espaço, a gente tem 4 possibilidades. Ou você troca o jogador, né, e você, além do benefício de ganhar espaço na folha salarial, você ainda ganha alguma recompensa, né, normalmente escolhas de draft, mas talvez jogadores. Né. Você tem a opção de cortar o jogador, você tem a opção de reestruturar o contrato dele, e essa reestrutura ela pode ser algo básico, que seria essencialmente converter salário base do jogador, é o salário que ele recebe, bônus ao longo da temporada, né? E converter isso em bônus de assinatura, né? Que é quando você vê lá, toda vez que começa a free agency, vem lá um contrato e você vê, fulano recebeu um contrato de 5 anos, 100 milhões, com 60 milhões de bônus de assinatura. O signing bônus. Você já saiba que esse signing bônus, né, o bônus de assinatura, ele é o dinheiro que o dono ali, no momento que o jogador botou a caneta no papel, botou a assinatura ali, esse dinheiro já cai na conta dele, né? Então ali, 60 milhões está na conta dele. Só que para efeitos de contabilidade na folha salarial, esse dinheiro ele é dividido, rateado igualmente por até 5 anos de contrato. Então, nesse exemplo que eu dei, né, um contrato de 5 anos, 100 milhões, com 60 milhões de signing bônus, esses 60 milhões de signing bônus divididos por 5 anos dariam 12 milhões em cada ano. Né? É isso que entra no chamado cap hit, né? Que é o valor que vai ser debitado relativo àquele jogador na folha salarial de um determinado ano. Eu sei que eu estou falando, e isso não é um assunto simples, ainda mais no meio de áudio, né? Talvez um texto seria mais fácil de entender, mas eu estou tentando passar algumas ideias só. E aí uma reestruturação seria basicamente converter esse salário base em um bônus de assinatura. Então o jogador continua recebendo esse dinheiro, e aí ele vai passar a receber o dinheiro na hora, que fica garantido para ele, e aí para o time ele acaba diluindo o valor desse bônus por todos os anos do contrato que ainda existem. Né? Isso é uma forma de liberar dinheiro naquele momento, num prazo imediato, né? Então vai abrir espaço na folha salarial para aquele ano, mas aumenta o gasto, um cap hit nos anos seguintes. Mas também existem outras possibilidades, que são mais agressivas, né, de tentar converter e liberar espaço na folha, que é o chamado void year, né? Todo mundo que acompanhou bastante, que gosta dessa parte de mercado, de free agency, de trocas, de negociações, que prestou atenção no mercado do ano passado, né, da última free agency, deu para perceber que teve um boom, né, desse termo, né, que é o void years. Né? Eu posso me referir aqui, talvez, como anos anuláveis, né, que são anos que você adiciona no contrato, né, então ele ajuda a diluir
esse bônus de assinatura, né? Ele conta como um ano para diluir esse bônus, mas ele não é um ano de verdade. O cara não está sob contrato para aquela temporada. Então, quando você adiciona esses anos, quando acaba o contrato de fato, o período que o jogador está de fato no time, esse bônus de assinatura é todo acelerado para o ano seguinte, né? Então você consegue diminuir ainda mais a taxa de valor que está sendo gasta no ano atual, mas você vai aumentar de forma considerável quanto está sendo gasto para o ano seguinte, né? Para o ano do fim do contrato. Assim, eu sei que não é super claro, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo de entender, mas eu estou só tentando pintar um cenário aqui. E aí a outra opção seria reestruturar contratos. Desculpa, renovar contratos. Porque quando você faz essas renovações, você está adicionando anos, você está botando mais dinheiro e mudando o bônus de assinatura, diluindo o bônus de assinatura, mexendo com a estrutura do contrato. E aí tá. Então, dado esse contexto, o Ravens tem algumas boas opções de forma de abrir espaço salarial. Começando pela mais óbvia delas, cortar o Alejandro Villanueva. Tá? Esse é um movimento simples e que geraria 6 milhões de espaço para gastar. Então, assim, é um movimento que eu considero óbvio que o Ravens vai fazer. Tá? Nesse momento, Gélio, os ouvintes estão gritando em uníssono. Sim! Foguetes ao fundo. Né? Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Exatamente. Mas, assim, não tem o que fazer, né? Vocês podem até comentar, né? Já que eu vou falar mais, vocês podem dar um pitaco mais técnico e tal. Mas eu... Assim, acho que não tem muita discussão, né? 6 milhões num time que está com a folha apertada, tem outras prioridades para renovar, tem outras opções, tem boas escolhas de draft, tem muitas escolhas de draft também, não apenas escolhas de bom posicionamento. Então, assim, é um corte que um jogador que não entregou dentro de campo, o que para valer esse valor, né? Então é melhor ter o espaço salarial do que ter o jogador nesse caso. Aí, passando para uma discussão que já existe há algum tempo, né? Que é o Marcus Peters. Marcus Peters é um jogador que, se a gente cortar, libera 10 milhões na folha salarial. Só que isso gera também um dinheiro morto de 5 milhões e meio. Esses 10 milhões seriam muito, muito úteis. Só que o Ravens já teve problemas com profundidade no grupo de cornerbacks ano passado. Tem o Jimmy Smith ainda como free agent. O Marlon Humphrey voltando de uma lesão relevante, né? Foi o comprimento do músculo peitoral. Então, assim, não é como se o Ravens estivesse bem posicionado e pudesse perder um jogador do calibre do Marcus Peters. É um jogador muito bom, que vai voltar de uma lesão também relevante, né? Foi uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Mas eu acho que o Marcus Peters vale mais pro Ravens em campo do que esses 10 milhões de folha salarial que seriam liberados. Eu não acho que o Ravens conseguiria buscar no mercado alguém para substituir ele no mesmo nível. É um cara muito, muito integrado já na franquia, um cara que gosta de estar aqui, aqui é ótimo, né? De estar em Baltimore, e eu acho que é um jogador que é um forte candidato pessoalmente a uma extensão de contrato, porque uma extensão de contrato com ele libera 7 milhões na folha, e é um cara que ele já tem alguma idade, né, mas ele não é velho ainda para ter futebol americano, né? Um cara que está com 29 anos agora. O contrato dele, ele vai entrar no último ano, agora em 2022. Então, renovar por uns 3 anos e por um valor razoável, a gente conseguiria liberar até uns 7 milhões de folha. 7,7 milhões. Não, desculpa, 7 milhões mesmo. 7 milhões e 100 mil. Então, aí é uma renovação, já manteria um grupo de cornerbacks titulares meio que intacto para a próxima temporada. Para mim, é um movimento fácil de se fazer, de se decidir, tá? É a minha opinião pessoal. Não sei até se vocês discordam, se vocês acham melhor tomar alguma outra abordagem com ele. Eu vou só pontuar o que você falou do Marcus Peters, porque eu acho que... eu não lembro quem que comentou e onde que comentou, mas... o Marcus Peters em campo, ele traz algo que, para essa temporada específica, eu acho que faltou, porque nós vimos muito pouco, a gente viu um pouco mais na reta final da temporada, que é a capacidade da defesa do Baltimore Ravens de gerar turnovers. O Marcus Peters já fez essa diferença assim que entrou no elenco, todo mundo lembra daquele jogo contra o Seattle Seahawks,
lá em 2019, e ele consegue ser muito um complemento do Marlon Humphrey, porque o Marlon Humphrey é aquele cara mais físico, aquele cara que acompanha o jogador e que vai impedir a recepção e tudo mais. O Marcus Peters, a gente até brinca que você vê pouco o uniforme dele sujo, que é um cara que não vai muito pro contato, não é um cara mais combativo, mas é um cara técnico, aquele cara que a gente gosta de falar que é o ball hawk, que é o cara que procura a bola. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas faltou um cara que nem o Marcus Peters para essa temporada. O Baltimore Ravens gerou muito pouco turnover. Então, ter ele em campo ao lado desse elenco que a gente já tem, ou pelo menos ao lado do Marlon Humphrey ali, para mim seria uma vantagem muito boa e eu acho que essa extensão seria bem-vinda. Faltou e faltou muito, né? A gente teve 5 interceptações só na temporada. Foi um dos piores times da NFL nesse quesito. E o Peters, ele traz isso, principalmente, mas ele traz outras coisas importantes. Ele é uma liderança muito importante nessa secundária, ele ajuda a posicionar os companheiros. Ele é um cara que claramente estuda muito, ele sabe muito de tape, ele observa tudo e é por isso que ele faz tantas interceptações na carreira. Acho que a lesão dele foi crucial no desempenho terrível da nossa secundária nessa temporada. É só ver o que aconteceu em 2019. Antes dele chegar era uma coisa, depois que ele chegou a secundária era outra, e agora quando a gente não teve ele, voltou a ser terrível como era no começo de 2019. Acho que é um jogador muito importante, eu também, pra mim, não tem dúvida de renovar o contrato dele, estender o contrato dele e abrir espaço no cap pra trabalhar. Acho que é uma decisão fácil também. E me mantendo aí nesse grupo de cornerbacks, o outro cara que pode ter um contrato renovado para liberar espaço na folha salarial, que também está nessa discussão, também como o Marcus Peters, é o Tavon Young. O Tavon Young, por incrível que pareça, no ano passado ele foi o único cornerback que ficou saudável o ano inteiro, né? Um tanto irônico. Saudável entre aspas ainda, né? Mas conseguiu jogar a temporada de forma consistente. E ele tem se o Ravens corta ele libera 5,8 milhões na folha salarial, tá? Só que se a gente renova com ele, e o Tavon Young é um jogador que está com 28 anos, ele vai para a última temporada de contrato dele agora, em 2022, tá? Se a gente renova com ele, e eu pensaria em algo em moldes parecidos com o do Marcus Peters, uns 3 anos de contrato, a gente pode liberar até 3,8 milhões na folha. Então aí, você já pega 6 milhões do Villanueva, 7 milhões do Marcus Peters, quase 4 milhões do Tavon Young, e aí já liberou 17 milhões. Então, 3 movimentos que eu acho que de certa forma fortalecem o time, sabe? Você ter o Tavon Young, você ter o Marcus Peters por mais alguns anos na franquia, eu acho que é positivo. São jogadores que ainda estão desempenhando em bom nível, são jogadores que você pode confiar, são jogadores experientes na franquia, são jogadores que têm a confiança da comissão técnica. E, pessoalmente, pelo menos eu posso falar por mim, tem confiança do torcedor, pelo menos me botando como uma pessoa do torcedor. Então, assim, eu acho que ou não mexe no contrato do Tavon Young ou renova com ele para liberar espaço. Tá? Seriam as minhas opções de abordagem com ele. E aí a gente tem hipóteses também de reestruturação de contrato. Tá? A principal opção de reestruturação que o Ravens tem para fazer é a do contrato do Marlon Humphrey, que poderia liberar até 7 milhões na folha. Obviamente, a reestruturação ela não precisa liberar exatamente 7 milhões, ela pode liberar menos. E aí, liberar menos espaço numa reestruturação agora representa gastar menos com o jogador no futuro, né, nos próximos anos de contrato. Então, isso pode ser uma tomada de decisão inteligente, pode ser até algo que o DeCosta segure para fazer, dependendo de alguma situação que apareça, alguma oportunidade que apareça para ele. Às vezes ele pode segurar e não reestruturar um contrato com o Humphrey, ou então a outra opção que eu daria seria o contrato do Ronnie Stanley. A reestruturação do contrato do Ronnie Stanley liberaria pouco mais de 6 milhões. Então, assim, são movimentos que o Ravens pode ter Mas o Stanley vale mais a pena estender do que renovar, do que reestruturar, no caso, né? Por mais que seja uma diferença pequena, você estendendo o contrato dele, você pode abrir 6,7 milhões. Sim, vale mais a pena. Assim, do ponto de vista frio, vale, mas você vai reestruturar o contrato de um cara renovar o contrato de um cara que você acabou de renovar, o movimento é meio estranho. Assim, do ponto de vista contábil faz sentido, do ponto de vista da operação e tal, a ótica da situação, eu acho pouco provável, né? É raro você ver um jogador renovando tendo 3 anos, 4 anos de contrato ainda pela frente.
Então é um cara que eu acho muito mais provável que aconteça uma reestruturação. E que Boy é outro jogador que uma extensão com ele liberaria cerca de 3 milhões. Na folha, então é um movimento menor, e é um jogador que ainda tem 2 anos no contrato, é um jogador muito valioso, é o melhor tight end bloqueador ou um dos melhores tight end bloqueadores da NFL, então ele tem muito valor para a franquia, para o vestiário, para todo o time. Então talvez uma reestruturação aqui possa trazer algum valor, alguma ajuda, ou então uma renovação. Outro cara que é candidato a corte, para mim, é o Joan James, tá? Que um corte dele liberaria 3 milhões na folha. É um cara que não jogou ainda, é um candidato a ser o right tackle titular, mas eu acho que o Ravens vai ter essa decisão a tomar. Se vai cortar ele e buscar outro cara ou no mercado ou no draft, ou vai decidir ir com ele para a temporada e usar ele como opção. Acho que tudo isso vai passar muito por uma avaliação física. Além disso, candidatos óbvios a corte. Miles Boykin, que o corte dele liberaria 2 milhões e meio, e o Ben Powers, que também liberaria 2,5. São caras que eu não vejo tendo muito espaço na rotação. O Ben Powers teve muitos snaps, mas muito por conta de lesão. Eu acho que ele não faz parte do plano do futuro do Ravens como guard. Acredito que tanto o Ty Phillips quanto o Ben Cleveland, além do Kevin Zeitler, né, são opções preferenciais, né? Então acho que um corte do Ben Cleveland não seria uma decisão ruim. O Miles Boykin tem mais valor nesse momento como bloqueador e especialista do que como jogador do elenco ativo, né? Como recebedor de fato. Então também não me surpreenderia em nada um corte desses dois caras, eles somados liberariam quase 5 milhões. E aí, por fim, a gente tem a questão do Lamar Jackson. Agora, uma grande questão da off-season, que é o contrato do Lamar Jackson. Uma renovação de contrato com ele nesse momento, assim, por mais que a gente esteja falando, é um contrato de 45 milhões por ano, vamos supor, uma renovação com ele agora, dependendo da estrutura, poderia liberar até 17 milhões na folha de 2022. Então, assim, é um movimento que tem muito valor para o Ravens em 2022. Qualquer que seja a situação, assim, a gente está falando de um grupo aqui de torcedores que quer a renovação do Lamar Jackson, que deseja isso e que vê o futuro dele na franquia. Mas não apenas por esse ponto de vista, isso é relevante para o Ravens, né? Então a gente está falando que nesse momento, nesse instante do tempo, a gente tem 3 milhões efetivos para gastar na Free Agency, né? Então, só de renovar com o Lamar, a gente já subiria esse número para 20, e aí a gente está falando de conseguir fechar contrato com o Calais Campbell, com o Bradley Bozeman, com o Jimmy Smith, com o Brandon Williams, né? Que são nomes entre os principais free agents dessa temporada, o Pernell McPhee, que seja, não estou só falando o nome do Sammy Watkins e tal. Então, assim, o contrato do Lamar é o ponto chave, né, nesse quebra-cabeça de todo esse gerenciamento de folha salarial, e aí tem um monte de rumores correndo, e aí eu deixo agora para vocês tocarem, porque eu já falei demais. A renovação do Lamar é um movimento óbvio, né? Não precisa nem falar, por vários motivos. Entre eles, que abre 17 milhões na folha salarial e dá a possibilidade do time se reforçar. Tem essa especulação de que o Lamar não... Eu só quero deixar claro, tá? Eu sei, ok? Até 17 milhões, tá? Até. Não quer dizer, só de renovar não quer dizer que vão abrir 17 milhões magicamente, não, tá? Sim. Tô só deixando mais claro isso. Então, eu acho que tá tendo essa especulação de que ele não quer assinar antes da temporada e tal, mas acho que cabe ao General Manager sentar com ele e esclarecer a situação. Assim. Que o time precisa de reforços, se ele quer um time competitivo para buscar um título, é interessante que ele renove nesse momento, antes da abertura da Free Agents, para que o time tenha margem de espaço no teto salarial para poder trazer reforços pontuais para melhorar o time, até para ele ser campeão, que é um objetivo claro dele, que ele fala sempre, que ele quer ganhar um Super Bowl e tudo mais. Então, se ele pensa realmente nisso, seria interessante a renovação sair agora, o mais rápido possível, para que o time tenha mais margem de negociação quando abrir a Free Agency no mês que vem, em março, né? Mais precisamente. Então, acho sim que é um movimento necessário e um movimento importante. Só que pro time também ter isso, vai ter que pagar caro, né? Porque aí o Lamar tá com a margem de negociação nesse caso, de virar e falar, pô, beleza, então eu quero 45 milhões por ano. Que é mais ou menos o que ele vai receber. Se o Derek Carr vai receber nessa casa, amigo, esquece. Então, pra mim, é o movimento mais claro e que vai ajudar bastante a gente. Pode não ser exatamente com 17 milhões, como o Jerry falou, mas certamente vai abrir um espaço considerável na nossa folha pra gente trazer alguns reforços pra tornar esse time ainda mais competitivo. Né? Como o Giba falou, eu acho que primeiro tem que pensar na renovação do Lamar pra poder
justamente para abrir espaço para outras contratações. E também porque quanto mais cedo, melhor, porque, como ele comentou, ali tem um boato que o Carr quer 45 milhões. Não sei se o Raiders vai conseguir, se vai trocar, o que vai acontecer. Trocar não, assinar com outro time, o que vai acontecer. Mas isso infla bastante o preço do Lamar. Então, pro De Costa, o quanto mais cedo possível, melhor. Que ele, se eu não me engano, no ano passado mesmo, ele estava esperando bastante os outros quarterbacks que foram selecionados no mesmo ano renovarem, né? Tanto que foi um tiro no pé, acho que do Baker, porque agora, com essa temporada, não sei se ele vai receber o tanto que ele receberia se tivesse renovado naquele ano, mas enfim. E, assim, eu acredito que qualquer valor que ele for pedir vai ser o suficiente que ele merece mesmo, porque não tem como. É o cara que inovou o Ravens, né? É o cara que é a estrela e vai continuar sendo, e pra mim, quem diz que ele precisa ser trocado, sei lá, tá querendo o cara no time, porque não é possível um negócio desse, né? Pelo que o GL tava falando ali, também o Nick Boyle é um cara que eu acredito que também seria legal a renovação dele, né? Mesmo renovação não, acho que é extensão de contrato, né? Dele, porque é um cara que tá ajudando bastante na linha ofensiva também, quando precisa. Fora isso, mais os comentários que os dois já fizeram, assim. Mas o Lamar, com certeza, tem que ser o primeiro a ser renovado. Bom, eu não vou tecer comentários porque eu tô meio por fora dessa história do mercado. Eu só estou com medo de quanto vai sair esse contrato do Lamar Jackson. Mas, enfim, isso deixemos para outro momento, quando esse contrato sair, quando tudo estiver alinhadinho. Nós vamos voltar em todos esses assuntos de free agency, de contratos, de extensões e tudo mais para frente, quando a coisa se estabelecer. A gente ainda vai ver combine, vai ver um bocado de coisa. Então, primeiro vamos jogar esse aperitivo para você, ouvinte, e aí depois, conforme forem saindo as notícias, a gente atualiza vocês, tá bom? Acho que é isso. Fechamos por aqui. Passamos a régua em tudo. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, muitíssimo obrigado mais uma vez. Pontapé inicial agora nessa off-season para a temporada 2022. Eu quero agradecer vocês pela presença e é isso. Deixo o microfone aberto para os primeiros recados de vocês para o ano fiscal da NFL de 2022. É isso, gente. Forte abraço. Até a próxima. Espero que voltemos logo com novidades boas e vamos torcer para que esse time seja melhor esse ano do que foi na última temporada, que foi uma temporada bem decepcionante, né? Valeu. Eu espero que as explicações, principalmente dessa parte do contrato, tenham ficado claras dentro do possível. E aí agora vamos esperar, né? Vamos ver o que o Ravens vai fazer, quais são as atitudes do De Costa. Esse é o momento que ele tem para brilhar, né? Então a gente também nem pode desconsiderar a possibilidade de trocas e movimentos nesse sentido. Então, assim, é um momento divertido. Eu, pessoalmente, adoro esse período de free agency draft, tanto que vocês podem acompanhar meu trabalho lá no ontheclock.com.br. Daqui a pouco a gente tem conteúdo sobre o draft produzido a todo vapor agora que já está oficialmente na off-season. Então, dá uma conferida lá. É isso, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? O Ravens tem essa mania de não ficar falando muita coisa, assim, não espalhar. O boato que surge é boato que, sei lá, inventam mesmo. Então, é esperar o que vai acontecer. Espero que não seja tão decepcionante a próxima temporada, que a gente consiga se manter saudável. E é isso. Muito bem. E você, torcedor, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Voltaremos em breve. Eu acho que a gente não fechou pauta para a semana que vem, então vamos cuidar do nosso calendário com calma. E muito em breve estaremos de volta com mais um episódio. Vamos tentar trabalhar bastante nessa off-season para te manter informado, tá bom?
Um abraço, galera, um abraço para todo mundo que está aqui comigo e até mais.